Aliens, OVNIs, seres de outra dimensão. A humanidade sempre busca respostas no desconhecido, a respeito de questões simples, porém complexas, sobre a vida em geral. De onde viemos? Para onde vamos? Estamos realmente sozinhos no universo? Bom, hoje é sexta-feira e, como de costume, às 19 às 21 horas, trazemos para vocês 2 vídeos repletos de suspense e mistério. É a Sexta do Medo. E eu? Você já me conhece. Eu sou o Bira, detetive particular. Entre as minhas investigações, a mais interessante são as relacionadas com contatos com extraterrestres. Adoro. Não é à toa que, quando fiquei sabendo da história do astronauta Gordon Cooper, eu resolvi procurar a fundo por respostas. Uma das coisas que descobri é que você já vai deixar o seu like aqui embaixo e fazer a inscrição no canal. Conto com você. Durante a carreira, Cooper foi capitão da Divisão de Engenharia de Testes de Voo Experimental da Força Aérea Norte-Americana, encarregado de coordenar uma equipe que faria testes de aterrissagem de precisão. Ele se viu em uma situação nada comum para um dia de trabalho. O grupo teve contato com um objeto voador não identificado. Ele conta que os pilotos possuíam câmeras de filmagem nas aeronaves para registrar os voos. Um objeto no formato de disco passou pelo grupo e ficou parado no ar. Como as naves que encontramos em Star Wars ou Star Trek. O objeto desceu até a altura de um lago e as naves norte-americanas ficaram a cerca de 20 ou 30 metros de distância. Tudo sendo filmado. Eles estimaram que era um disco com 9 metros de diâmetro. Quando os pilotos chegaram mais perto, o OVNI foi embora. O ano era 1957, pouco antes do Cooper entrar para a NASA. Década que deu o pontapé inicial para a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Vale lembrar que, perto do início dos anos 1960, a União Soviética estava à frente da corrida, graças a missões bem-sucedidas e o lançamento do programa Sputnik. Criado em 1958, a NASA precisava rapidamente contra-atacar com os próprios projetos, principalmente após o cosmonauta Yuri Gagarin tornar-se o primeiro humano a viajar para o espaço em 1961. A disputa entre as duas nações estava traçada. Quem pousaria na Lua primeiro? Após um grande número de sucessos, incluindo este grande salto para a humanidade, todo o contexto levou Gordon Cooper a uma missão secreta. Leroy Gordon Cooper Jr. nasceu na cidade de Shawnee, em Oklahoma, no ano de 1927. Mesmo antes de entrar para a Força Aérea e para a NASA, ele já sabia voar desde muito jovem. No período em que ficou na Força Aérea, Cooper conseguiu uma licenciatura em Engenharia Aeroespacial e se tornou um piloto de testes para a organização. E isso foi logo antes do grupo que ele comandava avistar o OVNI. Bom, não demorou muito para a recém-formada NASA perceber feitos de Cooper e chamá-lo para trabalhar na organização. Ele foi escolhido a dedo para participar de um processo de seleção no ano de 1959. Cooper e outros 109 candidatos passaram pelo rigoroso treinamento de astronautas. Um processo exaustivo, repleto de exames que valeu a pena. 7 homens, incluindo Cooper, foram selecionados para uma missão secreta da NASA, publicamente conhecida como o Projeto Mercury. Foi dito ao público que a missão tinha 2 objetivos. O primeiro seria enviar uma pessoa para a órbita da Terra e trazê-la de volta em segurança. E o segundo seria para observar os efeitos do espaço no corpo humano. Porém, para Cooper, o Mercury Atlas 9, a 6ª missão do programa, tinha uma missão extra. O ano era 1963 e a Faith 7, nome que Cooper deu para a nave, estava pronta para decolar. A Faith 7 era pequena,
E só poderia caber um homem com uma altura menor que 1,80 m dentro da concha metálica. Cooper foi instruído a observar quaisquer efeitos que a gravidade zero teria no corpo humano. Depois de um período, ele retornaria à Terra com segurança. Só que o público não sabia era que ele foi instruído também a tirar várias fotos da Terra. No total, foram mais de 5.000 imagens. Acontece que a câmera fotográfica da embarcação tinha um recurso extra. Se comparada com as câmeras tradicionais, ela era capaz de registrar o campo magnético ao redor da Terra e identificar diferenças magnéticas pela superfície terrestre. Isso permitiu que Cooper procurasse bases submarinos nucleares soviéticos. Ele iria marcar em um mapa onde estavam esses potenciais locais, fora da costa dos Estados Unidos. E enquanto Cooper procurava por essas áreas, ele encontrou outra coisa. Algo que não fazia sentido. Ele viu anomalias magnéticas pela câmera, que não tinha o tamanho ou a forma de instalações nucleares. Muitas estavam nas águas rasas, ao redor do Caribe, o que descartaria bases de submarinos. Curioso para descobrir o que aqueles sinais significavam, Cooper traçou todos os pontos de anomalias em outro mapa. Ainda que a Faith 7 tenha passado por problemas técnicos ao final da missão, o astronauta usou todas as suas habilidades de voo e pilotou a nave manualmente de volta à Terra. Toda a maestria de Cooper foi comprovada quando ele conseguiu pousar exatamente onde deveria cair, próximo ao porta-aviões que iria buscá-lo. Detalhe que ele não sofreu nenhum ferimento no pouso. Bom, a missão Mercury Atlas 9 manteve Cooper nas estrelas por pouco mais de 34 horas. Um recorde para o tempo mais longo que alguém ficou no espaço. Anos depois, ele viria a fazer muito sucesso com trabalhos sobre o espaço. Só que aquelas anomalias não saíram da cabeça de Cooper. Não foi revelado ao certo motivo, mas ele nunca falou para a NASA ou qualquer outra agência sobre as bizarras descobertas. Eu imagino que tenha sido por conta do projeto Blue Book. Lembra das filmagens que a equipe dele fez do disco voador? Pois então, entre 1952 e 1970, o projeto Blue Book coletou material e investigou objetos voadores não identificados, que poderiam ser uma ameaça em potencial aos Estados Unidos. E aí que o bicho pegou. Todas as filmagens do disco foram confiscadas pela Força Aérea e nunca mais foram vistas. Entende? Ele preferiu descobrir tudo sozinho sobre as anomalias, mantendo a descoberta em segredo por 40 anos, para que ninguém o impedisse de investigar. Quanto mais ele investigava, mais ele percebia que muitas das anomalias estavam próximas de antigas rotas comerciais espanholas. E Cooper se questionava se aqueles pontos estariam relacionados com naufrágios de navios. E ele estava certo. Durante as pesquisas, ele até descobriu quais itens determinados navios estavam carregando antes de serem engolidos pelo mar. Eventualmente, o tempo chegou para Cooper. Diagnosticado com Parkinson, ele foi incapaz de continuar a amada pesquisa. Em 2004, aos 77 anos, ele tomou a difícil decisão de passar a tarefa para um amigo próximo, Beryl Michaels. Dias depois de passar seu legado, Cooper faleceu, no dia 4 de outubro. Nos arquivos, Michael viu que Cooper tinha marcado 150 localizações para possíveis naufrágios. Veja, Michael trabalhou em uma empresa de recuperação de naufrágios históricos por mais de 40 anos. Ele tinha muitos recursos e experiências no currículo para essa tarefa. Só que ele precisaria de financiamento, já que todo o equipamento era caro. E foi aqui que o Discovery Channel entrou. O canal imediatamente concordou em filmar uma das expedições de Michaels para uma série documental chamada de O Tesouro de Cooper.
A equipe começou o trabalho e escolheu uma das coordenadas no mapa de anomalias, onde descobriram pedaços de um navio afundado. As informações de Cooper foram precisas, de tamanha forma que Michaels e sua equipe fizeram uma série de grandes descobertas na jornada. Eles encontraram tanto peças de ouro quanto itens de outras naturezas, por exemplo. Em uma das expedições, eles acharam uma coleção de canhões do século atrás. E nada mais, nada menos que a âncora de um dos navios de Cristóvão Colombo, datada entre 1492 e 1550. Só que aqui nós estamos falando de OVNIs, não é? Pois bem, em 2018, Michaels alegou ter encontrado uma nave extraterrestre no Triângulo das Bermudas. Bom, já existe um monte de teorias da conspiração envolvendo o lugar e algumas delas devem estar corretas, certo? O objeto que Michaels encontrou tinha um comprimento incomum e protuberâncias que ele nunca tinha visto na vida. E o mais interessante é que a área onde eles descobriram o objeto era o local onde Cooper havia marcado. A possível nave estava coberta por uma camada grossa de corais, o que indica que ela está por lá há centenas ou milhares de anos. Essa situação impediu que o objeto fosse investigado a fundo, mas acredita-se que a anomalia pode ser um sinal que ainda é emitido pela nave. Talvez eles já até tenham recebido o sinal. Talvez eles estejam entre nós. Deixe nos comentários se você acredita em extraterrestres. E até a próxima sexta. Tchau.